Estou conversando hoje aqui com Tânia Zaguri, a filósofa estudiosa da questão da educação no Brasil, não é, Tânia? Já publicou vários livros. Tivemos grandes pedagogos, me lembro de Anísio Teixeira, nós tivemos o Darcy Ribeiro, né? Paulo Freire. Nós tivemos a experiência do CIEPs do Brizola, de lá no jornal O Globo. Eles fizeram uma série bem interessante. É um balanço da situação do CIEPs. E aquilo que, de certa forma, você comenta, não em relação ao CIEPS, mas projetos no Brasil duram um certo tempo, aí vem um outro administrador e fala assim, isso aqui é dele, não tem nada a ver com isso. O CIEPS, você acha que era um projeto bom? Eu acho. O projeto do CIEPS... O projeto do CIEPS era... do ponto de vista teórico, se a gente lê o projeto, como eu li, esses líderes da cabeça da Ribeiro, maravilhoso. Inclusive, isso ajudaria, sem dúvida, a sanar muito do desencaminhamento das novas gerações para o uso de drogas, né? Por quê? Porque eles estariam na escola em tempo integral. Quando o CIEP funciona realmente como ele for, digamos assim, dentro do molde pelo qual ele foi criado, ele realmente é incrível. Eu, inclusive, já fiz trabalho com pais de alunos de CIEP, dei palestra para eles sobre a relação pais e filhos. É um espetáculo. Agora, o problema é o seguinte, o Brizola, ele acabou, embora a ideia fosse maravilhosa, eu até acho que o objetivo dele era muito bom, mas ele se centralizou apenas na construção dos prédios. Ele acabou construindo, nós hoje temos no Rio de Janeiro 515 CIEPs, mas nem 10% deles funciona como CIEP. Então é o que eu falo aqui no livro, uma das coisas que eu coloco como caminhos, como eu vejo, seria a continuidade dos projetos e a desvinculação do projeto educacional brasileiro da política partidária. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter essa coisa. Mudou o governo, se for eleito quem já estava no poder, existe a continuidade, que é uma das coisas que eu acho fundamentais. E se não for, foi o fulano que fez, então não quero mais, apaga tudo. Tânia, a gente está indo para a reta final. Que pena. Mas esse assunto é muita coisa para falar, é verdade. É uma série de programas. Bom, eu levei 3 anos e meio para fazer o livro, não dá pra gente mas falar de tudo. Eu vou confiar no teu poder de síntese agora. Sim. Pensar o seguinte, tá? Eu acho que para o nosso telespectador, para mim que sou um leigo nessa questão, sou um jornalista, quer dizer, me parece muito claro quais são os grandes problemas, assim, sabe? Quer dizer, essa coisa do baixo nível de ensino, situação precária dos professores, né? Muitas vezes os alunos que chegam de casa, dentro de casa eles não têm motivação nenhuma, os pais estão ausentes, não sabem estimular, mas nós sabemos mais ou menos definir. Isso só aumenta o poder e a importância da escola, né? Exatamente. Agora me diz, com a tua experiência, com o teu livro aqui, o professor recente que você lançou agora, quais seriam os encaminhamentos assim, possíveis para a realidade brasileira? Você falou assim, não suspender os projetos. Continuidade, muito bem. E outra coisa que eu coloco, eu acho importante nós não desperdiçarmos as verbas públicas com projetos que abranjam nacionalmente o Brasil, que é imenso. Para você fazer um projeto nacional, você tem que ter certeza de que aquilo vai funcionar. Ou seja, tem que ter feito projeto piloto localizado. Exatamente. Como se faz, ninguém bota remédio no mercado, um tratamento médico, só entra no mercado depois de ser testado, e às vezes nem assim dá certo, não é verdade? Você já não deve ter tido algum médico aí que diz, usa isso, daqui a 3 meses não se usa mais isso. É verdade. Então imagina isso com um ser humano na escola. Ele está lá há 3 anos, de repente não é mais assim. O professor, então, eu, por exemplo, que tenho mais de 30 anos de magistério, eu já passei por todas as experiências pedagógicas, já mudou o nome, já voltou o mesmo nome, né? Era ensino médio, aí passou para ensino de 1º grau, ensino de 2º grau, agora voltou para ensino médio. Bom, enfim, então, continuidade. A outra coisa importante é não filiar a educação a um programa partidário. A política, sim, porque tem que ter uma política educacional, mas ela tem que ter continuidade. Super partidário. Exatamente, tem que ser super partidário. Por isso que eu digo que tem que ter uma vontade nacional, apoiada por toda a sociedade, exigida pela sociedade mesmo, né? E também tem que ter, só se implanta o que está dando certo. E não se desimplanta nada sem verificar se deu errado. Não pode se dançar assim, né? O professor fica completamente refém também dessas decisões, que é um absurdo, porque ele às vezes estuda um projeto que se implanta, quando ele está ficando bom naquilo, não vamos mais usar isso, volta o outro, ou então surge uma outra ideia. Quer dizer, o professor ele fica muito inseguro também, né? Tânia, para terminar, me diz uma coisa.
O professor antes era aquela figura central numa sala de aula, os meninos e as meninas ficavam todos olhando para ele, porque ele detinha o saber, o conhecimento, a informação. Hoje, os meninos estão em casa, estão todos, mexendo no computador, entrando na internet, mexendo com tudo ali, né? Eles estão sintonizados com o que acontece no mundo. Esse papel específico do professor diminuiu muito. Qual é o futuro do professor, então? Quer dizer, dá para reciclar ele se tornar digamos assim, um animador cultural, um animador de ensino? Quer dizer, aquele professor tradicional não tem mais lugar, me parece. Não, eu acho assim, o professor tradicional não. Mas é importante fazer uma distinção entre ser um professor moderno e ser um animador. Porque isso que você falou não é a realidade do Brasil. É a nossa realidade. É a realidade de nem 10% da nossa população. Que aqui tem televisão, televisão todo mundo tem, mas computador, etc. Então, eu digo sempre, e digo no meu livro também isso, antes da gente comer caviar, a gente tem que estar bem abastecido de arroz e feijão. Porque, por exemplo, colocar em todas as escolas computador, precisa primeiro ver se a escola tem quem opere o computador. Porque isso é uma coisa perigosa. A gente coloca um computador em cada escola, ou 10 terminais em um central, né, uma unidade central, mas não tem quem opere, não tem, e depois não tem dinheiro para comprar software suficiente. O aluno vai 10 vezes com o mesmo software e depois ele não quer mais. Né? Então precisa ter isso que também faz parte da continuidade. Não adianta você fazer o CIEP e depois a piscina do CIEP virar um criador de mosquito. Não é? Então essas coisas são... Uma pena que nosso tempo acabou, que isso aqui daria para vários programas. Eu espero a gente voltar a conversar com você sobre isso. Com o maior prazer. Eu quero falar do seu livro, assim, então, O Professor Recém, lançamento da editora Record, está em todas as livrarias. Está em todas as livrarias. Né? Esse livro você tem um subtítulo que eu não falei. Para pais e professores entenderem por que fracassa a educação no Brasil. Exatamente. Quem por acaso não achar as livrarias, que é bem difícil, mas às vezes acontece, pode entrar diretamente no site da editora Record e compra pela internet, quem tiver internet. Eu conversei hoje aqui então com a professora, com a mestre em educação, com a filósofa Tânia Zagori, e a gente fica por aqui e volta semana que vem.